Já vou começar explicando por que o vaso quebrou nas mãos do oleiro, e depois eu vou começar o processo desde a escolha do barro até chegar aqui. O oleiro lá de Jeremias, você precisa entender que representa o próprio Deus. E todos sabem que Deus não erra. No entanto, o barro estava na mão do oleiro, e diz a palavra de Deus que o barro se desmanchou, se quebrou na mão do oleiro. Como é que pode isso? Se Deus não erra, como é que a pessoa pode estar na mão dele e mesmo assim dar errado? Um oleiro, para ele fazer um vaso, ele precisa de um bom barro. E um bom barro, ele tem que ter liga, ele não tem que ter nenhum tipo de sujeira, e ele tem que estar por igual. Não pode estar uma parte mais dura e outra mais mole. Se o barro tiver as características que eu acabei de falar, estiver liga, não tiver sujeira, e não estiver uma parte mais dura e outra mais mole, é impossível dele se quebrar nas mãos do oleiro. Que se o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, a culpa é do barro e não do oleiro. Ou seja, se alguma coisa está dando errado na minha vida e eu estou na mão do oleiro, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu tenho que ver o que está de errado na minha vida. Porque o oleiro, ele não erra. O oleiro não erra. Não erra. No sentido de desmanchar na mão dele, não. Vocês vão ver. Qual foi o primeiro oleiro que... Bom, o primeiro oleiro é Deus, que já começa criando o homem do barro. E interessante que a gente usa água, e Deus criou o homem do pó da terra sem precisar usar água, porque ele é a própria água da vida. Quando o barro é bom, então é fácil de trabalhar. Quando o barro é bom, o oleiro não encontra dificuldade de trabalhar. Agora, quando tem alguma sujeira, começa o oleiro ter dificuldade de trabalhar, porque o oleiro tem que tirar a sujeira para ele poder trabalhar. Então, pessoal, começando, primeiro o oleiro ele tem que escolher o barro. E nem sempre o oleiro consegue encontrar um barro limpinho, um barro bom, para ele trabalhar. Mas ele leva esse barro a si mesmo, porque mesmo o barro estando sujo, o oleiro vai trabalhar naquele barro e vai tornar ele um barro limpo. Vai trabalhando. Vai trabalhar no barro. Demora um pouco mais. Vai demorar um pouco mais, porém, ele vai trabalhar para limpar esse barro, para depois ser que fazer o vaso. Quando o barro ele chega numa olaria, a gente coloca ele numa espécie de um tanque para molhar ele. Primeira coisa que ele recebe é água, que a maioria vem duro, e a água serve para amolecer. Tem que ouvir, deixar penetrar, amolecer o coração e receber isso para a nossa vida. E um outro detalhe, que quando nós colocamos esse barro no tanque, o barro, quando ele recebe a água, ele diminui. Aquele vaso ali, depois de pronto, ele está ali aquele tamanho. Quando ele secar, ele vai diminuir. Quando ele for ao forno, se ele for em alta temperatura para receber um esmalte em alta temperatura, ele vai diminuir de novo. Ou seja, processo de vaso na casa de Deus é só diminuir, amado. Grande é só o Senhor na nossa vida. É nós receber o que Ele tem para nós. Temos que diminuir diante do Senhor. Uma outra coisa, amado. O barro, ele pode estar aqui, ó. Essa aqui alguns chamam torno, outros chamam roda do oleiro. Mas olha só um detalhe. O barro está aqui
casa do oleiro, na igreja, ele está na roda, ele está na minha mão que sou oleiro, mas no momento ele não está sendo transformado em vaso. Por quê? Porque para ele ser transformado em vaso, ele tem que estar em movimento. Ó. Se ele começar a se movimentar, aí eu começo a trabalhar nele. Barro sem estar em movimento, não vira vaso. Está vendo, pessoal? Por que que a gente tem que exercitar a fé? Por que que a gente vive de fé em fé? De fé em fé. A gente não vive de emoção em emoção. A gente vive de fé em fé, de movimento. Uma outra coisa, o barro ele tem que estar à disposição do oleiro. O barro ele não escolhe o que ele quer ser. Ele não briga. Não briga, não briga. Eu fiz aquele vasinho ali, geralmente é para colocar flores. Aqui também é um outro para colocar flores, apesar que eu mudei o modelo. Mas se eu quiser fazer uma moringa para mim tomar água, quiser fazer isso aqui um abajur, eu é que vou escolher. O barro, ele não escolhe o que ele quer ser. Então, o que eu quero dizer com isso, amado? Deus é que sabe o que é melhor para a minha vida. Deus é que sabe o que é melhor para a tua vida. Você só tem que procurar ouvir a palavra de Deus, ver o que Deus está te orientando e tomar posse dessa palavra e colocar em prática. Porque o oleiro é que decide o que você vai ser, não é você. E aí, Rafael? Vou assistir o senhor. Você me auxilia agora, tá? Vou. Você acha que vai dar certo isso aqui? Não sei não. Vamos lá. Vamos ver. Certo? Mas aí não está no centro, é só você levar ele para o centro. Aí como é que eu levo? Deixa, molha um pouquinho a mão. Obrigado. Pessoal, o que a gente chega à conclusão? Que você não pode entregar a sua vida na mão de qualquer um. Você não pode entregar a sua vida na mão do marido, do pai, da mãe, do filho. Você não pode entregar a sua vida, confiar a sua vida na mão de ninguém. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes a pessoa abandona a fé por causa para cuidar do filho, abandona a fé para cuidar do casamento, da família, achando que está fazendo o que é certo, está entregando a sua vida na mão de alguém. Não vai dar certo. Tem que ser quem? Tem que ser quem? Tem que ser o oleiro. Para dar certo. Pessoal, quantos daqui já visitou uma olaria? Levanta a mão assim, se não for. Então, quando você chega numa olaria, geralmente lá em Itaboraí tem bastante olarias. Sou de Itaboraí. E quando você chega numa olaria, você vai ver dentro da olaria vasos rachados, quebrados. Vai ver algumas sujeiras dentro da olaria. A olaria geralmente não é algo limpo. Mas dentro da olaria, mano, está o oleiro. E o oleiro, ele tem a capacidade de pegar um vaso que está quebrado, que está rachado, e ele trabalha naquele vaso e transforma ele em um outro vaso. O que eu quero dizer com isso, mano? Porque muitas das vezes eu vejo as pessoas dizer assim: eu não vou para a igreja porque lá tem muita sujeira, lá tem coisas erradas. Mas não tem outra saída não. Dentro da igreja você pode até encontrar algumas coisas dessa forma, porém dentro da igreja está o oleiro, amado. É dentro da igreja, amado, que o oleiro dos olheiros vai transformar a nossa vida, amado.
Não adianta estar fora da olaria. Quem já viu oleiro fazer vaso no meio da rua? Vocês já viram? Quem já viu? Acho que ninguém, né? Oleiro não trabalha no meio da rua, não. Oleiro trabalha na olaria. Ou seja, você quer que Deus trabalhe na tua vida, amado? Você tem que estar aqui, ó. Tem que estar na igreja. Porque é aqui que o oleiro vai trabalhar na sua vida. Esse barro aqui eu vou ter que abrir ele. E muitas das vezes quando o oleiro abre o barro, Lá dentro está a pedrinha. Lá dentro está uma raiz, pedacinho de pau. E atrapalha o oleiro trabalhar. O oleiro tem que tirar. Sim, na nossa vida. Enquanto não sai aquela pedrinha que muitas das vezes é um rancor, um ódio, Deus não tem como trabalhar. tem que parar o trabalho. Tem que parar o trabalho. E o oleiro faz exatamente isso. Tem uma pedrinha aqui, ó. Aí ele faz aqui, ó. Ele tira a pedrinha, parou o barro. Parou de fazer o vaso. Assim é na nossa vida. Quando tem alguma pedrinha, algum empecilho, o oleiro para de trabalhar. Aí quando tira, quando sai, aí o oleiro, ó, começa processo de novo. Não dá Aí para o oleiro- trabalhar com a pedrinha. Não, Tem que tirar, parar. Tem que tirar, tem que parar e tirar. Não dá para tirar a pedrinha com ele rodando. Não dá para tirar com ele trabalhando. Não dá. Tem que parar. Puxa, olha, aí a gente vê por que a vida da pessoa, muitas vezes, está parada, por causa de uma pedrinha, de uma sujeira, uma mágoa, que a pessoa está lá dentro, guardando dentro dela, e Deus não está podendo trabalhar por causa daquela sujeira, daquela impureza, que muitas vezes ninguém está vendo, né? Muitas das vezes a gente olha para um vaso, acha o vaso feio, mas você não tem ideia do que se passou na mente desse oleiro. O que vai colocar nesse vaso? O que vai colocar no vaso? Aquele oleiro, ele fez um vaso feio, porque ele não queria que o vaso ganhasse destaque. O destaque era as flores que ia ser colocada naquele vaso. Assim é na nossa vida. Conclusão: ninguém tem que ser infeliz porque é baixinho, porque é alto, Isso aí. porque tem o olho maior. Não é o meu caso não, tá? Porque tem um olho maior, porque tem a mão maior, porque tem... Imagine se o bispo Macedo, que tem a mão torta, fosse brigar com Deus, por que ele nasceu daquele jeito? Ao invés de brigar com Deus, ele deixou Deus encher o vaso. O que acontece, José, se eu quebrar aquele barro ali? Eu faço ele de novo. Faz mesmo? Faço. Posso quebrar? Pode quebrar. Quebrar mesmo, hein? Ó. Você vai pegar isso aqui, ó. Tem jeito para esse vaso? Tem jeito. Então, quer que eu faça um outro vaso diferente ou quer que eu faça o mesmo vaso? O mesmo vaso. O mesmo vaso. Então, eu vou fazer o mesmo vaso. Quebra a minha vida e faça de novo. O vaso ainda não está pronto, não. Ele ainda volta para cá, para dar um acabamento, ficar lisinho. E depois ele vai para a parte da secagem. Ele precisa secar. Na secagem é que ele diminui, conforme eu falei com vocês. Aí a gente às vezes coloca ele no sol. E você sabia, pessoal, que alguns vasos não aguentam nem o calor do sol, ele racha. Outros conseguem passar pelo calor do sol. Porém, quando chega no forno, aonde ele realmente é a prova final, alguns também não aguentam, racha. Assim é a nossa vida. Tem que passar pelo fogo.
Vaso sem ir ao forno não servem para nada. Tá vendo, pessoal?